Outra coisa também, meu amado, que é a confusão, porque é na confusão que se tira proveito. Esses homens criaram há muito tempo, estão todos confundidos, é a questão de pastor. Vocês estão entendendo? Porque nós vemos como pastor aquela pessoa que usa um paletó, igual o irmão Rui está usando, com a gravata, bem alinhado, que vai para o púlpito, que pega a Bíblia, que prega, que tem uma carteirinha da convenção, que as pessoas chamam de pastor e que é um líder religioso. Não é esse que nós conhecemos como pastor? Mas se você vê na Bíblia, a Bíblia fala em pastor. Mas quando a Bíblia fala em pastor, ela faz o demonstrativo de um pastor, você compara, olha eu falando Bíblia, a Escritura, você compara com a Escritura e você vê que o pastor da Escritura não é como o pastor que você conhece. Irmão Rubens, você está dizendo que tem maus pastores e bons pastores? Em todo lugar tem isso, tem o bom médico, o mau médico, tem o bom policial, o mau policial. Essas historinhas que o pessoal conta, eu não estou falando nada disso, meu amado. Eu não estou dizendo que tem bons pastores e maus pastores. Eu digo sempre isso. O pastor que nós conhecemos não é o pastor que está na Escritura. Eu recebi um comentário muito bacana do Sabereis a Verdade, que é um nick, né, um apelido de uma pessoa que participa do YouTube. Eu gostaria de compartilhar com você aqui agora nesse momento. E depois que a gente lê esse comentário dele, aí a gente faz algumas colocações. Então o que acontece, meu amado? Deixa eu dar um exemplo aqui para você bem claro disso. Você quer contratar uma acompanhante. Aí você vai e bota um anúncio no jornal. Olha, eu preciso de um acompanhante para cuidar da vovó, porque a vovó já está idosa, eu trabalho, ela precisa ficar com alguém aqui em casa. Vai lhe aparecer algumas pessoas interessadas em trabalhar. E você vai ver que são senhoras que têm documento de cuidador de idoso, que é assim, perita na saúde, que já trabalhou, que tem experiência na área de saúde. Não é verdade, meu amado? Agora você faz o mesmo anúncio e publica no jornal. Olha, eu quero um acompanhante porque eu quero um serviço de escorte, não sei de quê, que eu não sei nem essas linguagens. Mas para poder, não sei o quê, uma mulher bonita. Aí vai aparecer o quê na tua porta? Uma senhora vestida de branco para cuidar de você? Não, meu amado. Vai aparecer uma menina de sainha curta, com os bustos de fora, bem atraente, dizendo, olha, eu sou acompanhante que você pediu para o jornal. Eu estou aqui para você me contratar. E aí o que vai acontecer? Você vai ver que tem dois tipos de acompanhante. Uma acompanhante cuida de idosos e a outra acompanhante cuida da prostituição. Mas são acompanhantes. Então você vai, olha aí, o exemplo do irmão Rubens sombra das coisas que eles nos ensinam. É uma brincadeira, mas vamos lá. Você vê que há dois tipos de pastores. Assim como há dois tipos de acompanhantes. Há o pastor de acordo com o que está na Escritura e há o pastor de acordo com o que você vê. O pastor da Escritura,
Ele foi levantado por Jesus. Mesmo que você conheça 1, 2, 10, 100, 1000 pastores, nenhum dos que você conhece como pastor consegue provar a você, escrito, que ele foi levantado por Jesus. Mas na Escritura tem um pastor que esse tem provas escritas de que ele foi levantado por Jesus. O nome dele é Pastor Pedro. Simão, filho de João, tu me amas mais do que a estes? Sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Simão, filho de João, tu me amas? Sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Simão, filho de João, tu me amas? Simão entristeceu-se por lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. 3 vezes Jesus falou isso. Então Pedro foi um pastor levantado por Jesus para apacentar as suas ovelhas. Aí nós temos então um exemplo de pastor levantado por Jesus na Escritura. Agora veja a semelhança desse pastor Pedro com o que você chama de pastor. Tu quer ver um exemplo? A acompanhante, dona de casa, que vai cuidar da vovó, ela vai fazer sexo com você? Não. A acompanhante, que vem do prostíbulo, pelo anúncio do jornal, ela vai cuidar da vovó? Não. Ela vai cuidar de você, não da vovó. Vamos agora para os pastores. O pastor da Escritura, Pedro, ele tinha denominação? O pastor levantado por Jesus da Escritura, Pedro, ele tinha um templo, ele construiu um templo para a denominação dele? Eu me recordo bem, lendo a Escritura, que o anjo do Pai, do Criador, ele chegou na casa de Cornélio e disse: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora, mande alguns homens a Jope para trazer um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, a qual fica perto do mar. Se Pedro tivesse uma igreja, um templo, uma denominação, é certo que seria convidado para a igreja dele a presença do Cornélio. Cornélio, vai lá na igreja de Pedro, Cornélio. Não foi isso que aconteceu. E com diversos outros. Ananias, vai na rua direita, na casa direita. Lá está meu servo Saulo. Impõe as mãos neles e ora para que ele recupere a visão. Se Ananias tivesse uma igreja, como você chama, um templo, uma denominação, o anjo teria dito a Ananias: olha, ô Paulo, vai lá na igreja de Ananias. Alguém conduz o Paulo até a igreja de Ananias. Não tinha, meu amado. Isso é invencionismo. Então, o pastor da Escritura, ele não tem templo, como o pastor que você conhece tem. Ele não tem denominação, como o pastor que você conhece tem. E ele tinha dinheiro. Uma vez ele chegou perto de um cego, o pastor que tem a assinatura de Jesus, que é autorizado por Jesus de verdade, Pedro, chegou para um doente, uma pessoa problemática, e disse assim: olha, não tenho prata nem ouro.
Se Pedro tivesse ouro e prata, dinheiro da época, ele não poderia falar isso. Porque ele não era um cara mentiroso, ele não era filho do diabo. Foi sobre ele que Jesus levantou a igreja. Ele é o exemplo do pastor. Tu és Pedro, e sobre tu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O exemplo de ser um pastor, conforme a Escritura, é Pedro. Foi Jesus quem falou isso. E levantou Pedro a pastor. Você não acredita nele, no Filho de Deus, meu amado, que a gente chama de Jesus por contaminação, mas cujo nome as pessoas na sua época o chamavam Yehoshua, Hamashia? Você não crê nele? Se você crê nele, ouça o que ele diz. Então, meu amado, estamos falando aqui sobre a questão de pastor, porque hoje a gente acha que pastor é o mesmo que está na Escritura, mas é uma confusão, não é? O pastor da Escritura, Pedro, era como Jesus. Jesus ia na casa das pessoas e curava. Curou a sogra de Pedro na casa de Pedro, na casa dela. Foi na casa lá do cara que estava morto, ressuscitou Lázaro, na casa de Marta, de Maria. Zaqueu, hoje me convém pousar na sua casa. Ele ia nas casas, ele era andarilho. Olha só o cobrador de impostos. Desça depressa, Zaqueu, porque hoje preciso ficar em sua casa. Minha casa? Vai ficar na casa dele? Não. Ele era um pregador itinerante. É assim que ele manda a gente fazer. Ele fala assim, ó, ide para o templo, praticai o templocentrismo? Não. Ele fala, ide pelo mundo, né? Ide, pregai o evangelho a toda criatura, ide de casa em casa. É isso que ele fala. Nós não o obedecemos. Ele diz também, não ajunteis tesouro onde a traça rói. O que mais os líderes hoje fazem é juntar tesouros em nome de Deus. Tudo é confusão, meu amado. Eu vou fazer um parênteses aqui porque veio na mente agora uma outra confusão muito grande. Jesus pega uma moeda e fala assim: de quem são o nome e a cara nesta moeda? De César! Então deem a César aquilo que é de César, e a Deus aquilo que é de Deus. Nós confundimos, meu amado. Nós achamos que é para dar dinheiro para Deus. Porque esses homens pedem dinheiro para Deus. Mas a contaminação do diabo é tão grande que nós não enxergamos que Jesus está dizendo para não dar dinheiro na igreja. Que ele chama de igreja, eu estou chamando. Ele mandou dar a moeda para Deus ou para César? Jesus falou, dai a Deus esse dinheiro? Não, meu amado. Por que você dá dinheiro, então, achando que é para Deus? Você está desobedecendo, meu amado. Você está fazendo exatamente o contrário, porque você está confundido. Jesus falou, foi o contrário disso. Ele disse, de quem, filho? É de César? Então dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Eu recebi um comentário do Paulo Tejo, a quem eu mando um abraço, um amigo meu, amigo que eu conheço pela internet. E ele falava para mim, irmão Rubens, eu recebi um comentário no meu canal muito interessante. Uma pessoa escreveu assim, ó, dai a César o que é de César, cumpre com as suas obrigações para com o mundo. E dá a Deus o que é de Deus, a comida, o dinheiro, o homem fabrica. O homem fabricou o dinheiro. Tá certo? Então dá ao homem o que é do homem. Agora o homem fabrica um pé de arroz, o homem fabrica um pé de feijão, o homem fabrica uma abóbora? Não, meu amado. A alimentação quem fabrica é Deus. Então esse comentarista que comentou lá no Orkut lá do Paulo Tejo, ele falou, dai a César, ao mundo que é do mundo. O dinheiro que o mundo fabricou é dele. E dá a Deus o que é de Deus. Pega a comida que é de Deus e reparte com o próximo. Porque naquele dia você vai ouvir uma coisa linda. Eu tive fome e me deste de comer. Eu tive sede e tu me deste de beber. É isso que você vai ouvir. Se você pegar o que é do homem, que o homem fabricou e der, pagando suas dívidas, comprando as coisas aqui no mundo, e pegar para Deus e dar o que é de Deus.
Esses homens pedem em nome de Deus o que não é de Deus, porque inverteram na confusão. Na confusão as coisas ficaram invertidas. Repara bem, isso é sério demais. Uma passagem simples e pequena. Mas nós estamos condicionados a achar que Deus quer dinheiro. E damos dinheiro aos líderes religiosos, na boa intenção de dar para Deus. Mas nós não cuidamos de ler. Jesus é claro e ele diz: dai a César o que é de César, dinheiro, e dai a Deus o que é de Deus. Se você não vê Deus no seu próximo, meu amado, você não conhece Deus, você não sabe quem é Deus, nem vai para Ele. Quando você alimenta o próximo, você está dando para Deus. É Jesus que vai dizer isso. E o hipócrita naquele dia ainda dirá: Senhor, quando é que eu fiz isso, Senhor? Isso está escrito, meu amado, você não leu? Está aqui, ó, na escritura. Ó. Você não leu isso, não? Isso é sério demais. Olha, eu tive fome e não me deste de comer. Senhor, quando é que eu fiz isso, Senhor? A pessoa nem sabe, porque está contaminado. Não enxerga. Você fez isso, cara, quando você pegou isso e achou que estava dando para Deus e deu na mão, sabe de quem? Dos cães gulosos, que nunca se fartam, que cada um se torna para a sua própria ganância, cada um por sua parte, cada um por sua denominação. São 19 mil partes, cada um cuidando do seu lado, cada um cuidando do seu império, construído em cima de Deus, do seu Filho, do sangue precioso. Meu amado, eu creio que eu vou conseguir gravar o Sã Doutrina por um bom tempo. Mas eu pergunto a você, será que eu consigo? Será que eles não vão tentar me calar? Eu abri esse parênteses para falar do dinheiro, mas eu estava falando do pastor. Então Pedro não tinha ouro nem prata. Ele não era como o pastor que você conhece hoje. É igualzinho o caso que eu estou te falando. Da acompanhante sexual para acompanhante de idosos. Agora outra coisa, para terminar esse assunto, meu amado. O testemunho de Pedro. Se você achar que não há confusão e de que o pastor que a Escritura diz é o mesmo pastor que você conhece hoje, se você ainda achar assim, atente para o testemunho. Vamos ouvir o testemunho de Pedro? Pedro vai dizer para você assim: olha, as minhas referências são essas. Eu cuidei já de tantas idosas. Eu sei fazer uma higienização, eu sei tratar no leito, eu sei conduzir para o banheiro, eu sei dar banho, eu sei trazer de volta, eu sei trocar de roupa. Pedro diria isso. Mas os pastores de hoje, eles diriam, sabe o que? Esse que você conhece? Eu sei fazer um sexo gostoso. Pode ser com 2, com 3. Eu deito na cama com você, você vai gemer até amanhã de manhã. Os prazeres da vida, olha. Olha porque eu sou prendado, olha aqui meus opulentos, ó. Olha aqui minha cintura, ó, olha meu... É assim que os homens de hoje fazem, olha meu terno, olha meu carrão, olha como é que eu estou abençoado. Então eu sou uma acompanhante dos pastores de hoje, eu sou uma acompanhante da moda. Eu prostituo a palavra, eu prostituo a Escritura, eu prostituo tudo. O meu negócio é esse, ó. E o pastor Pedro está dizendo: não, eu quero é que a tua mãe, a tua vovó, que ela viva muito tempo. Eu vou cuidar bem dela, porque enquanto ela viver, eu tenho meu emprego. Senhor Jesus, esse é o pastor. É esse que é o pastor, Senhor, que eu falo. Jesus é o meu amado que morreu na cruz, o Filho de Deus, o Yehoshua. Esse é o pastor, meu amado. É o que trata com amor. Vovó, tu vai viver muito, vovó. Eu vou ter esse emprego por muito tempo, vovó, porque eu te trato com amor, vovó. Mas o pastor de hoje não, meu amado. E dá mais. Eu sou gostosa, eu tenho um carro bom. Eu tenho um prédio maravilhoso com ar-condicionado para você entrar. Eu tenho um corpo lindo, escultural.
Eu vou deitar contigo na cama e tu vai ter prazeres comigo. Me dá teu dinheiro, porque eu valho o dinheiro que você vai dar. Aquele templo novo que a catedral já está construído. Tem cadeiras estofadas reclináveis. Vai lá, senta lá. Botei silicone para você agora. Olha meus peitos de silicone, que gostoso, para você dormir no meio deles. Diferente, meu amado. A acompanhante de idosa é diferente da acompanhante de homens. O pastor da palavra que está escrita, onde botaram aqui no livro Bíblia, a escritura, ele não se parece com os de hoje. O testemunho dele é diferente. Pedro tinha indústria de peixes, pescava, vendia, comercializava. Pedro era um homem de negócios. Pedro largou tudo. O testemunho de Pedro é diferente. Não tinha. Esses homens de hoje não tinham e dão o testemunho que agora tem. Porque o Deus que dá para eles é o Deus do deserto, meu amado. Você não tenha dúvidas. E mostrou os reinos da terra e disse: olha, isso tudo foi entregue a mim e eu dou a quem eu quero. Se prostra de joelho diante de mim o bode. Eu lhe darei todo este poder e toda esta riqueza. Tudo isto me foi dado, e eu posso dar a quem quiser. E esses homens, o testemunho dele é esse: eu não tinha nada. Eu era pobre. Eu não tinha nada. E hoje sou um pastor que Deus abençoou. Hoje eu tenho carro, eu tenho 3 casas, eu tenho tantas igrejas, tantos templos, tantas denominações. Eu tenho tantos ternos de luxo. Eu era pobre, quando eu aceitei Jesus eu fiquei rico. Eu estou com tudo, é o contrário de Pedro, meu amado. É o contrário do pastor que a Escritura nos apresenta. Esse é aquela prostituta que diz assim: olha, eu tenho dinheiro, eu tenho fartura e de nada tenho falto. E tu dizes, tu és rico, tem fartura de tudo, mas tu é um pobre, nu e miserável. Mas ela diz: olha, eu era uma pessoa dura, eu não tinha dinheiro. Quando eu decidi ser acompanhante, os homens me dão muito dinheiro e eu tô toda bonita, toda charmosa. Eu sou uma acompanhante linda, porque antes de eu aceitar, não é o Senhor não, meu amado, é aceitar a prostituição. Antes de eu aceitar a prostituição, eu vivi em casa jogada, dura. E agora eu ando desfilando de carrão, tenho roupas bonitas de grife, tenho essas ancas maravilhosas que eu botei silicone. O testemunho dessa, meu amado, desse pastor de carteirinha de convenção é diferente do testemunho do pastor cuidador de idosos. Olha, minha senhora, minha vovó, eu não tenho ouro nem prata, eu não tenho beleza em mim, mas minhas mãos que trabalham conseguem fazer uma massagem nas suas costas, vovó, para tirar essa dor da sua coluna, vovó. Minhas mãos, vovó, conseguem trabalhar no teu corpo para deixá-lo bem limpinho, cheirosinho. Amor,